Nesse momento vamos iniciar o estudo do capítulo 6 do livro Milagres de Jesus, que o título é Cristo, o Libertador. Nós vamos falar sobre uma mulher que tinha uma enfermidade há muitos anos. Nós vamos ver o que Jesus disse para ela. Nós vamos entender como isso afeta o nosso dia hoje. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 13. Mas antes da gente começar, eu convido você a fazer uma oração junto com a gente, para que possamos dar início nesse momento. Oremos juntos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento para meditarmos em Tua palavra. Que Teu Santo Espírito repouse sobre nós, nos fazendo compreender, Pai, como obter vida através da Sua palavra. Que o mesmo Espírito também esteja agora conosco para aprendermos de Sua Santa Palavra e essa mesma palavra opere em nosso coração a transformação que tanto precisamos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 13, versos 10 a 13, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Uau, né? Que história maravilhosa. Agora, o que é essa história que nós lemos aqui? O que é que ela pode dizer para nós? Isso aqui diz muita coisa para nós, porque veja só o que ele vai dizer. Neste milagre, nós temos uma ilustração do libertar dos homens da escravidão do pecado. O pecado enlaça suas vítimas. Então veja, a Bíblia está dizendo que essa mulher ela era cativa, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Agora, veja o que a Bíblia fala sobre os nossos pecados, as nossas iniquidades. Provérbios 5, verso 22 diz assim: As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. João capítulo 8, verso 34, Jesus diz: Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 1 João 3,4 diz: O pecado é a transgressão da lei. Agora, quando nós vamos para Romanos capítulo 8, verso 7, diz assim: Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a pobre mulher com espírito de enfermidade ilustra precisamente a condição do pecador. Ela estava presa, como também o pecador está. Ela estava curvada de tal maneira que não podia se levantar. Ela era obrigada a andar olhando para baixo em direção à terra. Agora, veja só o que diz o Salmo capítulo 40. E aí você vai ver claramente que essa mulher aqui representa eu e você. Por quê? Salmo capítulo 40. Veja o que diz aqui o verso 12. Ele diz assim: Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Então veja o que ele está dizendo. Que as iniquidades o prenderam de tal forma que ele não conseguia olhar para cima. E era justamente o que estava acontecendo com aquela mulher. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade de tal forma que ela não conseguia olhar para cima. Ela estava presa ali, né? E essa é a condição do pecador. Essa é a condição de uma pessoa que está em transgressão da lei de Deus. Os pecados estão sobre essa pessoa de tal forma que essa pessoa ela está envergada ante aquele peso, de forma que ela não consegue olhar para cima. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para libertar os cativos. E quando ele pronunciou essa palavra para aquela mulher, essa mesma palavra é para nós também. Veja o que Jesus disse para ela: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Essa é a palavra dita para mim e para você hoje, nesse momento. Veja só o que diz também. Quando a gente olha para a vida dessa mulher, a gente vê que ela não conseguia andar ereta. Ela estava sempre inclinada. Veja o que a Bíblia fala sobre a nossa condição também. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz assim: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas olha o que a Bíblia fala também sobre o que Jesus veio fazer conosco. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Então, para aquela mulher, Jesus falou assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas para nós, essa palavra é a mesma. Porque veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Então, essa mulher estava escravizada pela sua enfermidade. Ela não conseguia nem sequer andar ereta, nem olhar para cima. Da mesma forma somos eu e você. Nós não conseguimos verdadeiramente olhar para cima. Nós não conseguimos andar eretamente, andar de forma reta diante de Deus. Não tem como. Por nós mesmos, nós não temos como, por causa dos nossos pecados. Os pecados têm uma carga sobre nós de tal forma que por nós mesmos nós não conseguimos andar de forma reta diante de Deus. Nós somos sempre inclinados, sempre tendentes ao mal. Mas Deus pode pegar e, através da sua palavra, dizer para nós: você está livre dessa enfermidade. E o pecado é a enfermidade. Jesus quer nos libertar pelo poder de sua santa palavra agora mesmo, dessa escravidão. E aqui ainda Jesus diz assim, João capítulo 8, ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai nos libertar dos nossos pecados, dos nossos cativeiros que muitas vezes estamos ali. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, onde o Espírito Santo se manifesta, ali não pode haver escravidão. Ali vai haver liberdade. E até mesmo, quando nós olhamos para a lei de Deus, muitas pessoas pensam que a lei de Deus, os 10 mandamentos, escravizam. Na verdade, não. O que escraviza é o homem tentar andar nessa lei por ele mesmo. Porque veja o que a Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas o que é que o Espírito Santo vai fazer? Onde que o homem vai andar de fato em liberdade? Olha o que é que diz o Salmo 119, verso 45, diz assim: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Então, a verdadeira liberdade é quando uma pessoa recebe força de Cristo, ou seja, Cristo vivendo nela de tal forma que ela consegue andar em toda a lei de Deus. Ela anda em liberdade, porque no livro de Tiago, capítulo 1, também diz que é a lei perfeita, lei da liberdade. Satanás, ele faz com que a pessoa pense que estar fora da lei de Deus é liberdade. Isso não é verdade, é cativeiro puro. A verdadeira liberdade está na obediência à lei de Deus, porque é ela que nos deixa livres, livres de todo mal, livres de toda maldade, de toda impiedade. É essa lei que nos faz, né, estar ali andando em liberdade. Então, na verdade, a lei de Deus ela é um muro de proteção para que nós não venhamos a ver a morte, né, a morte eterna. Aqui ele diz também, João capítulo 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. E aí no final do capítulo ele diz, e já que é o Espírito que liberta, é evidente que a recepção das palavras de Cristo libertará o pecador. Como a escravidão é a escravidão do pecado, e as palavras de Cristo são as palavras da justiça, a recepção dessas palavras é em si mesmo a libertação da escravidão. A fé simples na palavra de Cristo é suficiente para dar ao pecador a sua liberdade. Mas a cada um que foi libertado, as palavras de inspiração vêm e dizem, Gálatas 5:1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então nós já estamos libertos pela palavra de Deus. Mas por que nós ainda continuamos em escravidão muitas vezes? Porque não nos apoderamos dessa liberdade. A liberdade já foi proclamada. O que nós precisamos hoje? Pedir ao Senhor que Ele nos dê essa liberdade, para que a gente possa verdadeiramente andar em liberdade todos os dias, sendo obediente a todos os mandamentos. Veja o que diz aqui Lucas capítulo 1, nós vamos finalizar com esse texto, que diz assim, verso 71. Aqui nesse momento que a gente está falando é Zacarias, no verso 67 diz assim, Zacarias seu pai foi cheio do Espírito e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo. E aí mais à frente, falando sobre o que Deus fez pelo seu povo, ele diz no verso 74, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. É isso que Deus deseja, que vivamos em santidade e justiça somente lá na frente, quando estivermos em perseguição? Não. Todos os dias da nossa vida. Jesus já tomou todas as providências para andarmos em liberdade, santidade e justiça, todos os dias da nossa vida.
E eu espero, em nome de Jesus Cristo, que isso seja uma realidade na minha vida e que isso seja uma realidade na sua vida, que você receba hoje a liberdade que Cristo te libertou, porque pela palavra de Deus você está livre. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender de Sua Santa Palavra e podermos desfrutar da liberdade que Cristo Jesus, Senhor, nos outorgou, Pai. Nos ajude a crer que isso é verdade, Senhor. Nos liberta, Senhor, dos nossos pecados, do nosso próprio eu, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, da malícia, de tudo isso. Pedimos que o Senhor nos dê o coração de Cristo, Pai. Está escrito: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão mais alvos que a neve. Também, Pai, está escrito: vos darei um coração novo. Que isso aconteça em nós nesse momento, Senhor. E que essa liberdade trazida por Jesus, nós possamos desfrutá-la agora mesmo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.